Olá a todos do canal Universo Macabro. Sejam bem-vindos a mais uma história arrepiante. Preparem-se, pois o que vou contar hoje é algo que aconteceu com uma pessoa muito próxima de mim. E eu garanto que, após ouvir, vocês nunca mais verão o mundo da mesma forma. Isso aconteceu em uma pequena cidade do interior, onde todo mundo se conhece e a vida segue tranquila, sem grandes surpresas. Porém, algo começou a mudar de forma muito sutil, quase imperceptível, mas, ao final, ficou claro que algo estava profundamente errado. Foi durante um outono frio, quando a neblina parecia tomar conta de tudo e o vento trazia uma sensação de desconforto, que um grupo de crianças começou a chamar a atenção da cidade. Eram três, mais ou menos da mesma idade, entre 8 e 10 anos, e o que mais assustava ninguém era o fato de estarem sempre juntos, mas sim o olhar deles. Os olhos completamente negros, sem um único reflexo, sem brilho, como se fossem buracos negros, sem vida. Na primeira vez em que vi esses meninos, estavam na praça da cidade, andando em fila, com um passo lento e quase sincronizado. Não falavam, não sorriam, apenas se moviam, como se estivessem em algum tipo de transe. As pessoas diziam que os viam em várias partes da cidade, na biblioteca, na igreja, perto do cemitério. Eles nunca falavam com ninguém e pareciam sempre procurar algo ou alguém. E ninguém sabia ao certo de onde vinham ou para onde iam. Lembro que uma noite, minha amiga, Laura, estava voltando de uma visita à sua mãe no hospital, que ficava do outro lado da cidade. Era já tarde, por volta das 11 da noite, quando ela contou que viu as crianças. Elas estavam paradas em frente à porta de sua casa, imóveis, como se estivessem esperando por ela. O olhar delas a fez gelar por dentro, algo que ela não sabia explicar, mas parecia que aquelas crianças sabiam algo sobre ela. Algo que ela não queria que ninguém soubesse. Com o tempo, as aparições se tornaram mais frequentes e mais intensas. Não demorou muito para que a cidade começasse a se sentir mais tensa. As crianças pareciam estar em toda parte, mas quando alguém tentava se aproximar delas, elas simplesmente desapareciam, como se dissolvessem no ar. Não havia explicação para o que acontecia, mas uma sensação horrível de medo se espalhou por todo o lugar. Certa noite, Laura me ligou, desesperada. Ela havia tido um pesadelo terrível. Sonhou com aquelas crianças, mas no sonho elas estavam dentro de sua casa, no seu quarto. Ela não conseguia se mover, estava paralisada e as crianças se aproximaram, uma a uma, com os olhos vazios, sem expressão. Quando ela tentou gritar, uma delas sussurrou: "Você está pronta para nos acompanhar?" E foi aí que ela acordou, suando frio e sem conseguir respirar direito. Mas o que realmente aconteceu, que ninguém conseguiu explicar, foi uma semana depois. Laura e sua mãe foram encontradas em casa, em completo silêncio. Elas estavam em seus quartos, sem uma palavra, sem reação. As janelas estavam abertas e o vento frio invadia a casa, mas ninguém se mexia. Laura ainda estava viva, mas seus olhos... Aqueles olhos estavam completamente negros. E sua mãe estava lá, mas sem vida, com um olhar fixo e vazio. Depois do desaparecimento de Laura e sua mãe, a cidade foi tomada por um silêncio pesado. As pessoas se trancavam em suas casas assim que o sol começava a se pôr, e um medo palpável pairava no ar. Mas o mais inquietante de tudo era o fato de que as crianças de olhos negros ainda estavam por aí, e pareciam mais próximas a cada dia. Ninguém ousava falar sobre elas em público. As conversas eram sussurradas. Os olhares evitavam qualquer menção àquelas figuras sombrias. No entanto, algo ainda mais estranho aconteceu. Alguns moradores começaram a relatar uma sensação de presença constante, como se algo os estivesse observando, mesmo dentro de suas casas. Algumas pessoas juravam ouvir os passos delas nas noites silenciosas, ou os batimentos sutis nas portas e janelas. Foi então que João,
Um homem mais velho e com uma vasta experiência em lendas e mitos locais, decidiu contar o que sabia sobre as crianças. Ele se aproximou de alguns dos últimos moradores sobreviventes e revelou uma história que, de tão antiga, quase se perdeu no tempo. Há muito, muito tempo, começou ele em sua voz rouca. Essas crianças não eram como vocês veem agora. Elas eram humanas, assim como todos nós. Mas havia uma maldição, uma antiga entidade chamada o Guardião das Sombras, que os possuía. Eles nasceram de um pacto selado por aqueles que buscavam poder a qualquer custo. Quando a entidade se apoderou de suas almas, seus corpos ficaram vazios, como cascas abandonadas. Seus olhos, os olhos negros, são a marca dessa possessão. João nos contou que o Guardião das Sombras era um espírito primitivo, antigo, muito mais velho que a própria cidade. Ele não se alimentava de carne, mas da alma humana, e tomava controle de suas vítimas de maneira gradual, até que elas estivessem completamente subjugadas. No momento em que uma pessoa cedia à presença desse espírito, seus olhos se tornavam completamente negros, e seu corpo se transformava em um instrumento de busca, um receptor, para trazer mais almas para o guardião. A verdadeira natureza das crianças, segundo João, era a de mensageiras. Elas não apenas procuravam novas vítimas, mas estavam ali para guiar os condenados até o guardião. Mas havia um detalhe crucial. Elas nunca poderiam agir sozinhas. Precisavam de um humano fraco, alguém que estivesse à beira de perder a sanidade ou de ser consumido pela própria escuridão interior. Era essa vulnerabilidade emocional e espiritual que as crianças buscavam, como caçadoras astutas. Mas o mais aterrorizante era o que aconteceu depois que João terminou de contar sua história. Uma noite, após a conversa, ele desapareceu. Simplesmente sumiu, sem deixar vestígios. Ninguém o viu mais. E as crianças, aquelas malditas crianças, começaram a aparecer com mais frequência. E foi numa dessas noites que a coisa mais horrível aconteceu. Eu estava em casa, sozinho, tentando ignorar o crescente pavor que tomava conta de mim. As ruas estavam vazias e o vento gélido uivava nas frestas das janelas. Mas, à medida que a noite avançava, uma sensação de desconforto começou a me envolver, como se alguém estivesse me observando. Não por fora, mas de dentro, como se algo tivesse se infiltrado na minha própria alma. Foi quando ouvi o leve som de passos na porta da frente. Meu coração disparou. Eu me levantei rapidamente, tentando controlar a respiração, mas, antes que pudesse alcançar a porta, ela se abriu sozinha. Uma brisa fria invadiu o ambiente, e eu vi, lá no fundo do corredor, as silhuetas das crianças de olhos negros, paradas, imóveis. O olhar deles fixado em mim. Eu sabia que era tarde demais. Eles já haviam me encontrado. Eu tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. A sensação de estar sendo puxado, como se uma força invisível estivesse me dominando, me fez cair de joelhos. Senti meus olhos se fechando, como se algo estivesse me chamando para dentro de um abismo, uma escuridão profunda. O último pensamento que passei, antes de perder a consciência, foi o que João havia dito. Elas não estão aqui para brincar. Elas estão aqui para levar vocês com elas. E quando você se rende, quando aceita a escuridão, não há volta. Quando acordei, não estava mais em casa. Não sabia onde estava, mas uma sensação de frieza e vazio me cercava. As crianças estavam em torno de mim, agora mais próximas, suas faces sem expressão, seus olhos completamente negros, mais intensos que nunca. Você é nosso agora, disseram, em uníssono, suas vozes gélidas preenchendo a sala. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, senti uma dor lancinante em meu peito. Não era física, mas algo muito mais profundo, algo que parecia corroer minha alma, me arrancando de dentro para fora. Era a presença do guardião. Ele estava ali, esperando. Eu, que havia sido tocado por aquele abismo, não era mais a mesma pessoa. Havia algo dentro de mim que não estava certo, algo que não se via à primeira vista, mas que me corroía por dentro. Minha visão estava embaçada e a sensação de estar sendo observado nunca me deixava.
As crianças de olhos negros agora eram parte da minha vida cotidiana. Eu podia senti-las me observando a qualquer momento. E, mais aterrador ainda, eu sabia que elas estavam me esperando. Mas o mais estranho foi quando comecei a ouvir os sussurros. Não eram vozes claras, mas murmúrios baixos, quase imperceptíveis que ecoavam na minha cabeça. Às vezes parecia que eram de pessoas distantes. Outras vezes sentia que estavam bem ao meu lado, como se me rodeassem. Não conseguia distinguir se eram minhas próprias lembranças ou se eram palavras sussurradas pelas crianças ou pelo guardião. O que era real? O que era apenas um reflexo daquilo que as sombras haviam feito de mim? Uma noite, quando a neblina parecia mais espessa do que nunca, uma visita inesperada aconteceu. A porta da minha casa se abriu com um rangido baixo e, ao olhar para o corredor escuro, lá estavam elas, as crianças. Mas não estavam mais distantes, não estavam mais esperando. Elas estavam dentro de mim, dentro da minha mente. Seus olhos, aqueles buracos negros, estavam como um reflexo nas minhas próprias pupilas. Eu podia ver e sentir o que elas viam e sentiam. Era uma fusão aterradora, um vazio profundo, imenso, onde não havia mais distinção entre eu e elas. Um dos meninos, o mais velho do grupo, se aproximou lentamente. Ele se ajoelhou na minha frente e, com uma voz quase inaudível, disse: "Você não é mais você. Você nunca foi. Agora, nós somos um só." E foi então que tudo se desfez. Minha percepção de mim mesmo se quebrou. Tudo o que eu sabia, tudo o que eu era, se dissolveu na escuridão. O guardião das sombras havia me marcado, definitivamente, como uma de suas presas. Eu não estava mais no controle. Eles estavam dentro de mim, e a escuridão já era parte de minha própria essência. Mas, o mais perturbador de tudo foi o que aconteceu depois disso. Na manhã seguinte, minha casa estava intacta. Não havia sinais de luta, de destruição ou de algo fora do normal. Mas algo estava diferente. O silêncio estava mais profundo. Eu não tinha mais a sensação de ser observado. Não havia mais os sussurros ou a presença das crianças. Porque agora elas eram eu. Então percebi o que acontecia. As crianças de olhos negros, aquelas que antes apenas buscavam almas para o guardião, agora eram o guardião. Elas se fundiam com suas vítimas, como uma extensão do próprio espírito, e cada nova alma que elas tocavam não apenas desaparecia. Ela se tornava parte de algo maior, algo antigo e poderoso. Eu ainda conseguia me mover, falar, respirar, mas cada palavra que eu proferia, cada gesto que eu fazia, parecia vazio, como se estivesse sendo puxado para um lugar onde o tempo não existia. Eu estava preso entre dois mundos. O meu, que estava desaparecendo, e o deles, onde tudo era apenas escuridão. Foi então que eu entendi a verdadeira natureza daquilo que havia acontecido comigo e com minha cidade. O guardião não precisava mais de novos corpos. Ele os possuía. Cada um dos moradores da cidade, ao ser tocado por essas crianças, não apenas desaparecia. Eles se tornavam parte do ciclo, parte de algo que não tinha fim. Uma vez que a escuridão os tocasse, eles se tornavam membros da horda, seres vazios, sem passado, sem futuro, destinados a caminhar nas sombras eternamente. E pior ainda, eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que mais pessoas começassem a ver as crianças. Ou melhor, a sentir as crianças, porque, como elas disseram, nós somos um só. Elas estavam em mim, e agora estavam em cada um que cruzava o caminho delas, espalhando sua maldição como uma praga silenciosa. A cidade estava condenada. Não havia mais salvação. Eu, agora, tinha uma nova missão: guiar os outros até o guardião. E, de alguma forma, era como se eu já soubesse exatamente o que fazer. Eu precisava encontrar os mais fracos, os mais vulneráveis, e oferecer-lhes a escuridão. E assim, como as crianças, eu também caminho com os olhos negros. Porque não se trata mais de sobrevivência. Não se trata mais de fuga. Trata-se apenas de se tornar parte de algo maior, algo eterno, onde a escuridão não tem fim, onde tudo se dissolve no vazio e não há mais esperança. Se você estiver ouvindo isso,
E se algum dia passar por uma cidade com uma neblina densa, e se de repente sentir um olhar frio te observando, talvez seja tarde demais. Porque, quando você se sentir atraído por aqueles olhos negros e ouvir as palavras sutis dizendo: Você está pronto para nos acompanhar? Logo, é porque você já está com elas, já é parte do ciclo. E como eu, você nunca mais será o mesmo. Senta aqui e escuta bem o que eu vou te contar. Isso aconteceu comigo. E até hoje, quando lembro, sinto um frio percorrer a espinha. Eu não sei se você vai acreditar, mas o que eu vi naquela noite foi real. Real demais. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava sozinho em casa porque meus pais tinham saído para visitar uns amigos. Aproveitei para ficar no sofá, assistir a uns filmes de terror só para sentir aquele arrepio. O tempo estava estranho, meio abafado, e o vento lá fora fazia os galhos das árvores baterem nas janelas. Já devia ser quase meia-noite quando ouvi uma batida na porta. 3 toques, secos e firmes. Toque, toque, toque. Achei estranho porque ninguém aparecia na minha casa a essa hora. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Só vi 2 crianças, um menino e uma menina. Eles deviam ter uns 8 ou 9 anos, ambos usando roupas escuras, quase antiquadas. Abri a porta, ainda desconfiado, e perguntei o que eles queriam. Os 2 ficaram ali, parados, me olhando. A menina falou com uma voz que parecia vir de um lugar errado, sabe? Como se ela estivesse tentando imitar um tom normal, mas não conseguia. Nós estamos perdidos, ela disse. Pode nos deixar entrar? Tinha algo de muito estranho neles. Não era só o jeito que falavam ou como estavam vestidos. Era a pele deles, pálida demais, quase cinza. E os olhos, meu Deus, os olhos, eram completamente negros, sem íris, sem pupila, só um vazio escuro que parecia sugar tudo ao redor. Fiquei paralisado por um segundo, incapaz de desviar o olhar. Eu balbuciei alguma coisa como: Esperem aí, e fechei a porta rápido. Meu coração estava disparado, mas eu não sabia o que fazer. Fui até a janela e puxei a cortina, só um pouquinho para olhar lá fora. Eles ainda estavam lá, de pé, olhando fixamente para a porta. Só que agora havia mais crianças com eles. Todas com aqueles mesmos olhos negros, imóveis, encarando a minha casa. De repente, eles começaram a bater na porta. Toque, toque, toque. Primeiro devagar, depois com mais força, como se quisessem derrubar. Eu liguei todas as luzes, peguei o celular e tentei ligar para meus pais. Mas o sinal tinha desaparecido. O relógio na parede parou e um silêncio absoluto tomou conta da casa. Só dava para ouvir as batidas na porta. E aí eles começaram a falar, todos ao mesmo tempo. Deixe-nos entrar. Não vamos machucar você. Deixe-nos entrar. Era uma voz só, mas parecia vir de todos os lados, como se estivessem dentro da casa também. Eu me encolhi no canto da sala, tentando pensar em alguma coisa. Qualquer coisa. Foi quando tudo parou. O silêncio voltou. Não tinha mais batidas, nem vozes. Esperei uns minutos antes de criar coragem para olhar pela janela de novo. Eles tinham sumido. Não havia sinal de nenhuma criança na rua, só o vento balançando as árvores. As coisas não voltaram ao normal depois daquela noite. Eu tentei esquecer, empurrar para longe as memórias, mas parecia que algo tinha mudado. Como se aquelas crianças tivessem deixado algo para trás, um pedaço delas, ou pior, uma conexão comigo. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram as luzes. Elas piscavam sem motivo, especialmente nos cantos da casa, onde a luz parecia mais fraca. Depois veio o som. Não era mais o toque-toque-toque na porta, mas algo dentro da casa. Passos leves, quase imperceptíveis, que eu só conseguia ouvir quando tudo estava em silêncio. Uma noite, acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha. Era como se eu estivesse sendo observado de perto. Virei para o lado e, por um momento, vi uma sombra parada no canto do meu quarto. Era uma figura pequena, imóvel,
Mas eu sabia o que era antes mesmo de processar. Eles estavam dentro da minha casa. Eu não me movi. Fiquei ali, congelado debaixo do cobertor, tentando convencer a mim mesmo de que era só a minha imaginação. Mas a sombra começou a se mexer, se aproximando devagar. Quando cheguei a ouvir a respiração deles, um som frio e irregular, eu gritei. Meus pais vieram correndo e acenderam a luz, mas claro, não havia nada ali. Depois disso, eles começaram a pensar que eu estava ficando paranoico. Disseram que eu estava vendo coisas por causa de falta de sono, estresse ou até os filmes de terror que eu tanto gostava. Só que eu sabia que não era isso. Eu podia sentir. Eles estavam por perto, esperando, me observando. Então veio a noite que mudou tudo. Eu estava sozinho em casa de novo. Meus pais tinham saído para jantar, mas dessa vez eu estava decidido a não abrir a porta para ninguém, não importa o que acontecesse. Coloquei cadeiras na frente da porta, tranquei todas as janelas, deixei todas as luzes acesas. Eu estava preparado. Por volta das 11 horas, as luzes começaram a piscar, uma por uma, até apagarem completamente. Fiquei no escuro, com o coração disparado, segurando uma faca de cozinha como se ela fosse capaz de me proteger. Foi quando ouvi os passos novamente. Dessa vez, eles não estavam só do lado de fora ou no andar de cima. Eles estavam no corredor, vindo na minha direção. A faca tremia na minha mão quando a voz da menina soou novamente. Você não pode nos evitar para sempre. É só abrir a porta. Nós só queremos brincar. Ela estava tão perto que parecia estar sussurrando no meu ouvido. Foi então que percebi. A porta já estava aberta. Não a da entrada, mas a do meu quarto. Eu não tinha trancado aquela. Eles estavam ali. O menino e a menina, de pé no limiar da porta. Seus olhos negros brilhavam no escuro, como dois buracos profundos no espaço. E atrás deles, mais crianças apareceram, uma a uma, todas com aqueles olhos impossíveis. Antes que eu pudesse reagir, as luzes piscaram uma última vez e apagaram de vez. A última coisa que ouvi foi a voz da menina, doce e assustadora. Agora você faz parte de nós. Na manhã seguinte, meus pais encontraram a casa vazia. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro, mas eu tinha desaparecido. Tudo o que restava era o meu celular, caído no chão do quarto, com a câmera aberta. Dizem que se você olhar a última foto tirada naquele celular, verá algo no fundo. Um grupo de crianças, de olhos completamente negros, sorrindo. E no meio delas, alguém que se parece muito comigo. Os rumores começaram a se espalhar pouco depois do meu desaparecimento. Algumas pessoas disseram ter visto crianças estranhas andando pela vizinhança à noite, sempre em grupos pequenos, sempre em silêncio. Outras juravam que ouviram batidas em suas portas, mas ninguém teve coragem de atender. Meus pais nunca desistiram de me procurar. Contrataram detetives, espalharam cartazes e até foram em programas de TV pedindo ajuda. Mas com o passar dos meses, as pistas foram sumindo e a história começou a esfriar. Para a maioria das pessoas, eu era só mais um caso misterioso que nunca seria resolvido. Mas então, algo aconteceu. Uma noite, cerca de 1 ano depois do meu desaparecimento, minha mãe acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha. Ela jurou que ouviu um barulho no andar de baixo, como se alguém estivesse andando pela casa. Meu pai achou que era só paranoia dela, mas mesmo assim, pegou uma lanterna e desceu para verificar. Lá embaixo, eles encontraram algo que fez o sangue deles gelar. A porta da frente estava entreaberta. Isso era impossível, porque eles sempre trancavam todas as portas antes de dormir. E no chão, bem no meio da sala, havia uma coisa que eles reconheceram imediatamente. O meu velho boné de beisebol. Estava sujo, como se tivesse sido enterrado por meses, mas era definitivamente meu. Eles chamaram a polícia, mas claro, não encontraram nada. Era como se eu tivesse voltado, deixado aquele boné ali e desaparecido novamente. Mas essa foi só a primeira vez. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Fotos minhas começaram a aparecer em lugares onde antes não estavam.
Meus brinquedos de infância, que estavam guardados no sótão, começaram a aparecer no meu antigo quarto. E toda vez que isso acontecia, minha mãe jurava que ouvia batidas suaves na porta da frente. Toque, toque, toque. Um dia, eles resolveram instalar câmeras por toda a casa, na tentativa de descobrir o que estava acontecendo. E foi então que eles viram. Era de madrugada, e a câmera da sala capturou algo que fez minha mãe desmaiar quando viu a gravação. Lá estava eu, parado na frente da câmera, olhando diretamente para ela. Mas não era o eu que eles conheciam. Meu rosto estava pálido, quase sem vida, e meus olhos agora eram negros como a noite, iguais aos das crianças que tinham me levado. Eu não estava sozinho. Atrás de mim havia várias outras crianças, todas com os mesmos olhos negros, todas me encarando. Elas não se moviam, não piscavam, apenas olhavam fixamente para a câmera. A gravação acabou com um som que ninguém conseguiu explicar. Era um sussurro baixo, repetido várias vezes. Quando ampliaram o áudio, perceberam que era a minha voz. E o que eu dizia era: "Deixe-nos entrar." Depois disso, meus pais venderam a casa e se mudaram para o mais longe possível. Mas até hoje, minha mãe diz que, de vez em quando, no silêncio da noite, ela ouve batidas na porta, não importa onde esteja. E toda vez que isso acontece, ela sabe que sou eu. Eu ainda estou por perto. Nós ainda estamos por perto. E um dia, talvez você também ouça os toque, toque, toque. Quando isso acontecer, eu só tenho um conselho para te dar: não abra a porta.